A conversa hoje é com Ingedore Vilaça-Kor em seu livro O Texto e a Construção dos Sentidos. No capítulo que se inicia com o título O Texto, Construção de Sentidos, Kor começa com uma pergunta: o que é um texto? E o interessante da resposta de Kor é que nós conseguimos assemelhá-la a uma das respostas que José Luiz Fiorin deu em uma de suas entrevistas. Quando ele foi questionado sobre o objeto de pesquisa da ciência da linguagem, ele ressalva que o mesmo objeto sempre vai ter outros olhares sobre ele. Ou seja, não é que o meu olhar, por exemplo, sendo estruturalista, vai dizer que esse meu olhar é o único certo. Ele disse que não. Para uma ciência, é natural que existam vários olhares sobre o mesmo objeto. Semelhantemente, Kor responde à pergunta o que é um texto nos dizendo: o mesmo objeto pode ser concebido de maneiras diversas. O conceito de texto não foge à regra. E ela ainda diz: o conceito de texto varia conforme o autor e ou a orientação teórica adotada. Isso nós sabemos. Então, para Kor, em um primeiro momento, o texto já foi concebido como unidade linguística do sistema, superior à frase, sucessão ou combinações de frases e etc. Mas, dependendo da orientação teórica que eu tenho, a minha visão, a minha definição de texto, ela vai ser mudada. Então, se eu sou de natureza pragmática, o texto já passou a ser encarado como, pelas teorias acionais, como uma sequência de atos de fala, ou pelas vertentes cognitivas, como um fenômeno primariamente psíquico, resultado, portanto, de processos mentais. Então, para Kor, desta forma, o texto deixa de ser entendido como uma estrutura acabada, produto, passando a ser abordado no seu próprio processo de planejamento, verbalização e construção. O texto pode ser concebido como resultado parcial de nossa atividade comunicativa. Afinal, nós somos indivíduos socialmente atuantes. Então, será que Kor, com as palavras dela, ela dá para nós uma definição do que é texto? Sim, ela vai nos dizer: poder-se-ia assim conceituar o texto como uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos coenunciadores durante a atividade verbal, de modo a permitir-lhes, na interação, não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência de ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a interação ou atuação, de acordo com práticas socioculturais. Kor, 1992. Então, para finalizar, mais uma citação de Kor. Ela diz: em suma, a linguística textual trata o texto como um ato de comunicação unificado no complexo universo de ações humanas. E essa é a Ingedore Vilaça-Kor.